Nossos temas aqui no programa acabam sempre tendo uma relevância. Então, hoje, todos os temas são bem relevantes dentro da nossa estrutura. E a segurança é um dos temas mais recorrentes que a população sempre clama por uma resolução. E a gente tem grandes dificuldades dentro desse país enorme que é o Brasil. E algumas ideias são sempre colocadas à baila aí para você discutir, para entender qual o caminho certo a seguir para a questão da segurança nacional. E hoje eu vou ter a honra de conversar com um amigo que está voltando ao programa, o Dr. Armando Matos, que nós vamos conversar, o Armando, advogado experiente, advogado criminal experiente, e tem uma visão muito boa, muito clara sobre a segurança, né? E hoje a gente volta a conversar sobre esse tema. Armando, prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui ao seu lado, dos telespectadores. Eu tenho certeza que nós tentaremos passar para todos a informação acerca da segurança pública, porque é um tema bastante interessante, relevante e importante para nós, hoje, do passado, presente e o futuro. A segurança pública é um dos pilares para todos nós, né? Como é a educação, como é a segurança, a saúde, a segurança também é muito importante. Segurança pública, nós temos aí em algumas escalas, né? A escala federal, onde a Polícia Federal tem atuado muito, naturalmente a tecnologia dá o auxílio da Polícia Federal, são crimes que outrora eram muito difíceis se detectar, como lavagens, como nós temos até na Faria Lima, enfim, a Polícia Federal está com esse auxílio da tecnologia e desempenhando muito bem o seu papel, nós temos acompanhado. E nós temos aí as questões estaduais, de segurança pública. Cada estado tem grandes problemas, cada município tem um grande problema também. Tem uma notícia que o ministro Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, teria uma ideia de fazer uma espécie de SUS, né, da polícia, enfim. Essa é uma ideia assim, meio complexa, meio fora, e o que eu te pergunto, eu nem sei o que consiste propriamente, que seria um SUS da polícia até, mas essa ideia de você tentar ampliar o raio de ação, né, para mim tem mais a ver com concursos, garantias melhores aos policiais, do que somente uma ideia de inventar alguma coisa, né? Vamos lá, para começar a falar da Polícia Federal, ela deve muito a um advogado que foi ministro da Justiça, de nome Márcio Thomas Bastos. Esse advogado mudou muito a Polícia Federal, fez investimentos, aumentou salários, isso lá em 2003, portanto há mais de 20 anos. A Polícia Federal sempre foi muito importante, em que pese ela ser nova, é uma polícia relativamente nova, mas ela é a polícia judiciária da União. Como existem as polícias civis, cada estado tem a sua polícia civil, a Polícia Federal é uma só no Brasil todo e os delegados de polícia conduzem os inquéritos de interesse da União. Não tudo, a Polícia Federal não abarca tudo, e sim aquilo de interesse da União. Polícia é muito importante. A polícia é muito atuante também e muito bem remunerada em comparação com as demais polícias. Nós temos nos estados as polícias civis, temos a polícia militar, que não faz inquérito, né, só faz um inquérito pertinente aos problemas da caserna, ou seja, do quartel, mas não para o cidadão. Aí quem faz isso é o delegado de polícia, a polícia judiciária, conhecida como polícia civil. Nós temos muitas polícias aqui no nosso país, né? Muitas polícias, criaram mais uma agora, a polícia penal, e eu não estou criticando, estou falando que nós temos muitas polícias. Nós temos a polícia militar, que é subdividida em várias partes, polícia ambiental, polícia rodoviária e etc. E nós temos as guardas municipais que estão crescendo, inclusive é um projeto para a criação da polícia municipal, como é nos Estados Unidos. Né? Quando nós viajamos, nós observamos aquelas camisas lá em Nova York e os turistas compram, né? New York Police City, a polícia municipal. Polícia Municipal, que é interessantíssima. No começo, lá em 88, aconteceu uma grita por parte de algumas pessoas, falaram, mas o prefeito terá a sua própria polícia? E hoje estamos vendo que as cidades não vivem mais no ramo da segurança pública sem as guardas municipais.
A nossa cidade é um exemplo disso. A Polícia Militar não tem efetivo para estar em todos os locais o tempo todo. A Praia Grande, São Vicente, Guarujá, Bertioga e etc., as cidades do nosso entorno. São Paulo, então, não precisa nem falar. Se não é a Guarda Municipal, a Polícia Militar não daria conta da segurança pública. Com relação ao SUS, o que o nosso atual ministro pretende é a criação, exatamente como existe lá na saúde, ele quer fazer para a segurança pública. A verdade, me parece, é que é um controle de poder. Né? Quem fará o quê? Quem terá o poder? E por que querem o poder da polícia, o poder total? Isso me parece, posso estar enganado, porque a polícia é um tentáculo do Estado muito importante. Quem conhece um pouco de história, acompanhou isso durante a ditadura, de 1964 a 1985, a importância das polícias. No tempo lá do Estado Novo, Getúlio Vargas, como eu disse, quem lê um pouquinho e conhece da história, a importância da força do Estado perante o cidadão. Né? E hoje nós estamos vendo isso acontecer no Poder Judiciário. No Poder Judiciário. Algumas pessoas até com medo, né? Pessoas que têm aí aparição na internet de uma forma mais abrangente, mais forte, até com uma certa preocupação e com um certo receio. E é claro, aquele que passa da linha deve ser penalizado realmente, aquele que comete um crime virtual, nós já falamos sobre isso aqui em outros programas, as pessoas entendem que o mundo virtual é um mundo livre, e não é. A internet não é um mundo livre. As pessoas que cometem crimes ali, de qualquer viés, pode ser crime contra a honra, injúria, calúnia, difamação, ela responde sim. E os crimes virtuais que estão crescendo de uma forma enorme no nosso país, né? Agora, voltando ao SUS, é um projeto, sim, do governo e do atual ministro, Ricardo Lewandowski, para criar, não digo uma polícia única, não é isso, não há como, mas ter o controle de todas as polícias. Me parece que é isso. Ou a manipulação do dinheiro. Então, você manda um pouco mais de dinheiro para esse estado, um pouco de dinheiro para aquele estado, mas a segurança pública custa muito, como a saúde custa, como o Poder Judiciário custa, como a educação custa. A segurança pública é algo muito importante. E para finalizar essa parte, o cidadão de bem, quando ele está na rua e ele passa por algum problema, ele é assaltado, por exemplo, ele vê uma viatura com uma luz em cima, ele não quer saber se é a Polícia Federal, se é a Polícia Penal, se é a Guarda Municipal, se é a PM, se é rodoviária. Ele não quer saber, ele quer ter o atendimento. E nós mesmos também, quando nós temos um problema de saúde, né, você quer ser atendido e resolver o seu problema. Então, essa ideia do governo federal, e mais precisamente do ministro Lewandowski, ela é incipiente ainda, né? Mas estão levando isso bem a sério. O Armando topou a hierarquia, a questão hierárquica toda da polícia. Ele fez essa cronologia toda, muito importante. Você colocou sobre essa questão do cidadão, a questão virtual e a questão física. A questão física ainda, para o cidadão, ela tem um efeito até maior naquele momento, porque você, às vezes, é colocado uma arma e tudo mais. Nós temos e essa sensação é que imperou nos últimos anos. E não é recente, porque outro dia eu vi uma chamada na internet de um documento especial que era feito na TV Manchete, isso lá por 89, 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, dos arrastões, 92 o arrastão, não esqueço, foi 92. E o arrastão, e era uma prática que existia, sai todo mundo correndo e levar isso, nós estamos em 2025, e vira e mexe ainda tem arrastões. Então, essa sensação que o brasileiro tem, física, é uma coisa que perturba ainda. Você não pode ir em um lugar, você não pode entrar num lugar que você está errado, porque é comandado pelo tráfico, quantas pessoas o GPS leva, enfim, você tem problemas aqui estruturais dentro, fisicamente. E nós temos um outro universo, que é o universo digital, que as pessoas só sentem quem sofre. Quem sofre injúria, sofre difamação, enfim, lesado economicamente, essa pessoa sabe. Mas na parte física, a população inteira sente quando um amigo te assaltado. É como se fosse você. Então, nós vemos aí universos que estão sendo trabalhados, são dois universos que se interligam, mas
onde o brasileiro sente mais nessa questão física ainda. E aí nós vemos isso, como quando a gente falou da Polícia Federal, realmente a internet, a questão digital auxiliou, até porque geralmente os caras da lavagem eram iscas que lavavam dinheiro e apareciam na internet. Isso tudo fomentou muito a questão, além das questões dos sistemas também, que bateu a lei da Receita Federal. Mas a volta ao mundo físico, dentro desse, nós estamos falando de 220 milhões, nós temos não sei quantas pessoas ainda na linha da miséria, né? O crime ainda, o tráfico de drogas, né, impera. Dentro desse universo, a solução, dentro da estrutura toda das polícias que nós temos ali, aí englobo tudo, há como resolver o problema da segurança pública, porque é sempre paliativo as resoluções. Nós estamos falando aí do arrastão, nós temos aí mais de 30 anos. E ainda acontece no Rio de Janeiro. E pode acontecer em outras cidades. Como que você, em 30 anos, não resolveu um problema desse? E como a gente pode, seja a solução de SUS ou qualquer que seja, resolver essa questão? Porque na digital nós temos encaminhando para isso. Código de leis, enfim, nós temos ali as fraudes, você está sabendo como evitar, enfim, os bancos já têm como evitar, enfim, mas essa questão física que atinge muito a população, como resolver? Olha, depende muito da população também. Estamos falando de crimes virtuais que a população está tomando cuidado, está mais atenta, mas existem pessoas ainda, hoje, 2025, quando esse programa está sendo gravado, que caem no conto do bilhete premiado, né? Cai no conto do bilhete premiado em 2025, pessoas incautas que ainda acreditam nisso. Se nós partimos da premissa que algumas pessoas ainda caem nesse tipo de estelionato, imagina os outros crimes virtuais que hoje o falsário consegue utilizar a inteligência artificial como se o seu pai estivesse te ligando com a voz dele e você do outro lado da linha acreditando que é o seu pai que está falando, que é um ente querido, que é alguém do seu escritório, que é alguém da sua relação que está te pedindo dinheiro. Então, o crime vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo. Aquele crime de roubo que existe ainda, a pessoa apontar o revólver, uma arma de fogo, continua, vai continuar existindo, mas os bandidos estão migrando para os crimes virtuais. Sim. E as polícias, novamente, né, tecnologia, investimento e pegando pessoas que têm o conhecimento, inserindo nas polícias, não na polícia, nas polícias, pessoas que trabalham com isso, que têm essa capacidade de abrir o computador e trabalhar de uma forma mais profunda, não rasa como nós produzimos no nosso dia a dia, mas pessoas que conhecem muito bem disso, do software, do hardware, e trabalham, os peritos, né, que trabalham com isso. É o futuro. Tanto é que crimes, principalmente os crimes sexuais, os crimes de pedofilia, a polícia chega na porta do sujeito, 6 horas da manhã, bate na porta, ingressa, apreende o computador. Por quê? Por conta do IP da máquina, onde ele foi localizado. O que é isso? É ciência. Então nós precisamos investir massivamente nos policiais, não só nos policiais, em tudo, né? No Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público, todos esses atores, nos advogados, precisam se especializar. Eu observo alguns advogados hoje com conhecimento profundo na matéria, naquela matéria, porque ele estuda muito sobre aquilo. Aquele advogado no passado que tudo fazia, isso vai acabar, como terminou na medicina. Sim, sim. Aquele geral. Ele faz tudo, não existe mais. Hoje o advogado faz muito bem feito uma área, 2 áreas, mas talvez o escritório faça uma quantidade de áreas com uma quantidade de profissionais que ele trabalha. Mas um profissional só não pode conhecer tudo, até pela quantidade de leis que são publicadas diariamente. Então, um investimento massivo na segurança pública para que possamos diminuir. Falar que nós vamos resolver, não. A prova disso é que países ricos, muito ricos, dentre eles os Estados Unidos, é a 2ª maior população carcerária do mundo. 2ª maior população. A primeira não tem como competir, que é a China, né? Não tem como competir com eles têm bilhão. Estados Unidos a 2ª maior, a Rússia era a 3ª, nós ultrapassamos. Somos a 3ª e a Rússia a 4ª. Mesmo com o investimento que eles fazem, com capacidade de investigação, o crime acontece, é inerente ao ser humano. Não há como, principalmente os crimes sexuais, os crimes de sangue, crime de homicídio, né? Como é que você vai
proibir isso dentro de uma casa e etc. Não tem como, não tem como. É do ser humano. Você pode diminuir. De que forma? Com a educação. A educação, desde o berço, a criança sabendo lá que não pode bater numa mulher, não pode bater no irmão. Mas se a criança já cresce dentro de casa, vendo aquilo, natural o pai bater na mãe, o pai bater nos filhos de forma severa, aquela criança vai crescer com aquela ideia. E futuramente, possivelmente, terá problemas com a justiça. Porque ela entendeu, na tenra idade, que aquilo era algo comum, era algo normal. Aliás, não é um problema assim, cultural. Não, e é um problema muito delicado. Se você pegar o universo, é um problema delicadíssimo. Nosso sistema prisional, o americano é privatizado, não quer dizer que aqui ia funcionar, mas o nosso sistema prisional, ele não é eficaz. Quando eu digo ele não é eficaz, para ressocializar. Ninguém quer um cara de El Salvador aqui, porque as dimensões são muito diferentes e o que ele fez foi estava mapeado, detectado. Olha o tamanho de lá então, e o nosso tamanho, né? Não dá para ser feito. Não dá para ser feito. Não dá para ser feito. Ninguém está falando de fazer isso aí. Mas nosso sistema prisional, nós temos uma questão de miserabilidade, que são as pessoas que estão lá, que vivem na linha da pobreza, onde os exemplos do dia a dia, pessoas bebem, batem nas mulheres, e o cara cresce nesse ambiente, ou cresce num ambiente que tem uma comunidade que tenha crime, e se espelhando, aí vem em rede social, quer ter isso, quer ter aquilo. Então hoje é um auxílio. Então nós temos esse problema também. E nós temos um outro ponto também, nós temos um problema da remuneração dentro dos policiais. Eu não sei se tem policiais suficientes para atender determinadas áreas. Então, isso tudo é uma questão orgânica também na polícia, porque aí você tem se você quer fazer planos de expansão e de controle da polícia, você precisa dar subsídios. Aqui, os governos têm que melhorar realmente as condições das pessoas para que não ocorra, e a educação, como você pontua, é a melhor saída para isso. Né? Então, e o sistema prisional? Então, dentro desse liquidificador todo ali, pegar desses ingredientes todos, colocar no liquidificador, para a gente melhorar, eu acredito que a gente tem que dentro da raiz. E como você bem explanou, sobre, além das competências de cada um, mas também as razões, né? E aí eu imagino que nós possamos ter melhoramos em algumas coisas, como o Dr. Márcio Tomás Bastos ali estruturou a Polícia Federal. Mas temos ali disputas até políticas dentro do Estado e do governo federal. Quer dizer, é todo um ambiente que acaba não favorecendo. E aí a gente tem esse pessimismo com relação à segurança. Chega o verão, por exemplo, na nossa região da Baixada, os crimes aumentam. Dependendo, o centro de São Paulo melhorou, mas os bairros agora estão mais vulneráveis porque as pessoas saíram. Quer dizer, como organizar e equacionar isso tudo? Interessante que você falou dos arrastões, não só no Rio de Janeiro, mas aqui na nossa região também. E é um caso triste, lamentável. Nós observamos isso durante os congestionamentos nas estradas aqui na nossa cidade, na nossa região. Somente a subida de serra, a descida de serra. Quantos crimes desse viés não acontecem na alta temporada? Você acabou de citar a alta temporada, o trânsito para. Então é uma questão enorme, investimento em vias, em educação, tudo isso, né? Você tirar essas crianças das favelas e dar uma oportunidade de estudo para que a criança veja uma outra coisa, né? Você observa lá no Japão, que interessante, a criança vai para a escola, depois no contraturno ele vai para o segundo tempo para ver alguma outra matéria, alguma coisa, no final de semana ele volta para a escola para aprender arte marcial ou música. Isso lá no Japão. Então ele tem a escola como um local interessante para ele. Então, como é que você vai competir com um país desse? E aqui no Brasil, a ideia da criançada mais pobre é ir para a escola, em primeiro lugar, para se alimentar. Primeiro lugar, é para estudar? Não, não é para estudar. É para a mãe receber o bolsa, alguma coisa lá, e ter o alimento, porque em casa não tem alimento. Se tem, é precário. Né? E acabou o horário, a criança quer ir embora para fazer alguma outra coisa. Algumas coisas boas, outras coisas ruins. Então, como é que nós vamos competir com um país desse que tem o turno, tem o contraturno? Ah, mas algumas cidades têm. Tem, é verdade, mas não no país todo. E final de semana abrem a escola para o jovem. Ah, não gosto de música, arte marcial. Não gosto de arte marcial, música.
ou algum outro esporte. Olha que coisa interessante. Mas isso custa dinheiro, e muito dinheiro. Então, se nós não investirmos na educação, nós teremos problemas com o crime sempre. E não adianta falar assim, ele vai zerar, vamos zerar o crime. Não vai zerar. É inerente do ser humano, o ser humano se altera, bebe, consome droga, não é um fenômeno nosso, é um fenômeno mundial. E o crime acontece. Está diminuindo, a imprensa tem mostrado, tem falado, tem aparecido mais condenações, é verdade. Mas não está totalmente sanado. Não, você colocou... E aí não é um problema legislativo só, por exemplo, com relação a essa expansão do crime. Naturalmente, a questão cibernética, ela, como a gente vem colocando sempre, esse código de educação que existe fora dela precisa ser realmente absorvido. Um código de conduta dentro da internet para as pessoas não cometerem os crimes básicos, mas também para você ter a extensão da legislação existente para dentro da internet. Naturalmente, hoje com a tecnologia, diferente de 15 anos atrás, você detecta já quem é um pedófilo, você tem visto isso daí. Então eu acredito que ao longo do tempo a gente esteja evoluindo, as pessoas também que consomem vão começando a entender, os pais principalmente vão começando a se educar para saber como também inspecionar os seus filhos e tudo mais. Agora, o outro ponto muito importante que você colocou sobre condução do crime em diante, né, que se vai continuar, se vai parar, realmente impossível. Primeiramente pelas condições de miserabilidade do país. Né? Acrescido, então é como se fosse um fungo dentro disso daí. Muitas coisas aconteceram nos últimos anos, né? Ao lado bom, ao lado ruim, mas antigamente a mãe, ela permanecia em casa com o fito de criar os filhos, de tomar conta dos filhos. A criança chegava da escola, observava as tarefas, ia à escola, etc. Hoje, por conta de uma questão econômica e uma liberdade maior das pessoas, provavelmente das mulheres, elas trabalham. Hoje a mulher foi ao mercado de trabalho para não depender do seu companheiro, né? Da pessoa que está consigo dentro de casa, e as mulheres foram trabalhar, é verdade isso, mas há um problema. A criança chega da escola e fica sozinha. Algumas vão estudar, é verdade, e outras vão fazer bobagem. Então, existia aquela verificação dos pais, né? O pai chegava em casa, jantava e conversava com o filho. Hoje, cada um janta em um cômodo da casa, cada um tem uma televisão e pouco se conversa. Então, estão ali no Há uma mudança, até para a gente terminar, uma mudança, a gente conversou um pouquinho antes. Antigamente, se eu fosse falar com você, aquela 15, 20, 25 anos atrás, eu estaria falando sobre uma lei específica dentro do Código Penal, que, para se explicar, hoje, até a função do advogado, a gente tenta, inclusive, entender o problema para depois até mensurar o resultado. E aí, numa linha de defesa, você vai lá, olha, a formação toda do rapaz deu essa, por isso que ele acabou cometendo o crime. Enfim, você tem como. Então, você tem que saber de certas coisas que antigamente, por mais que fosse um conhecimento, você não se debruçava tanto, como é a questão psicológica e a questão do meio também. Hoje, o profissional do direito, o criminal, então, ele tem que saber toda uma raiz para que acontece. Porque, quando a gente falou, a legislação está lá. E os crimes não mudaram. Eles estão aplicados. Então, é uma questão social e uma questão política, de organização política. E nós estamos conversando isso porque, outrora, o advogado só ficava se restrito a questão aqui, essa aqui eu consigo tirar a pena, eu aplico a pena aqui. Quer dizer, restrita as legislações que estão lá e a gente pode conversar a respeito. Só que nós sabemos quais são os crimes. E o problema é outro, não é a aplicação da pena. E mais. Por isso a função do advogado hoje se extrapola. O acervo do Poder Judiciário aumentou muito, das polícias, quantidade de crimes, uma quantidade imensa de crimes novos, que as polícias vão se especializando e vão trabalhando em cima daquilo. Mas eu me recordo, no começo da advocacia, o juiz pegava a vida pregressa do réu e conversava com ele. Estou vendo aqui que o senhor tem tantos filhos, que o senhor ganha tanto, estou vendo que o senhor mora em tal lugar, conta mais da sua vida. Eu lembro disso perfeitamente no começo da advocacia. Hoje não é que o juiz não quer fazer, ele não tem tempo, a pauta dele é enorme.
Quando um advogado fala assim, ou o promotor, olha, eu vou abrir mão da testemunha, o juiz praticamente reza um Pai Nosso, fala, pô, graças a Deus, não vai ouvir a testemunha. Por quê? Porque a pauta dele está imensa, tem lá mais 2, 3, 4, 5 audiências para fazer. Hoje de forma virtual, mais fácil, é verdade, né? Mas nós temos os problemas ali do contador, acontece algum problema, isso vai segurando a pauta. Mas hoje o juiz, ele judica de uma forma completamente diferente do que 25, 30, 50 anos, que era um caso, outro caso, a pauta pequena. Hoje a pauta é imensa, mesmo com os acordos de não persecução penal, que ele não vai julgar, é um acordo feito entre o Ministério Público, o advogado e a pessoa investigada, diminui a pauta do juiz, é verdade, mas nós vivemos hoje em outros tempos. Vivemos em outros tempos, mas os assuntos importantes de reflexão à sociedade, a gente tem uma obrigação de continuar esclarecendo e tentando achar uma saída. O crime não vai parar, o crime ele não cessa, porque é inerente ao ser humano, mas as formas de você amenizar isso vai do que a gente falou, do que a gente conversou. É muito mais fácil, seria mais fácil ficar falando qual a pena e a aplicabilidade de um crime que acontece por pedofilia, sem entender qual é o X da razão, o porquê acontece isso daí. São fenômenos sociais, inclusive das eras, dos momentos, dos ciclos temporais. Eu quero agradecer a presença do Armando, que tem tanta coisa de falar, sistema prisional, essa questão da pedofilia que aumentou com rede social, que internet você detecta, antigamente não. Enfim, tem uma série de crimes aí que acontecem e o Armando está convidado aqui sempre, a casa é dele. Aliás, a casa de todos nós, da sociedade, dos advogados, mas o nosso programa, mais uma vez, eu te convido para uma próxima. Muito obrigado pelo convite, um prazer enorme tentar passar ao telespectador, não só aos advogados, mas a todos que assistem esse programa com uma envergadura tão grande, poder passar um pouco do nosso conhecimento. Muito obrigado.